Meu nome é Silvio Rangel, sou produtor cultural e cenotécnico, sou conselheiro de Economia Criativa do DF, CONEC DF, que é o conselho que delibera sobre a economia criativa do Distrito Federal. Ok. Silvio, o que é economia criativa para você? Economia criativa é tudo que envolve criatividade, né? Então, se trabalhar com criatividade está se relacionado com a economia criativa. Exemplo, temos as indústrias criativas, né? No caso, as indústrias de videogame também mexem com a criatividade, então está dentro das indústrias criativas, que também gera economia criativa. As artes, né? Ou seja, as áreas culturais, ou seja, o teatro, né? A música, o cinema, o audiovisual, tudo isso mexe com criatividade. Então, economia criativa é tudo isso que tem a ver com a criatividade. Então, tudo que se refere à criatividade, tudo que envolve a criatividade, seja num produto ou numa peça de teatro, está relacionado com a economia criativa. Então, a economia criativa, para mim, no geral, é a criatividade, é mexer com a criatividade, é você trabalhar com ela. Bacana. Quais são os desafios do mercado criativo hoje em dia? Desafios. O maior desafio aqui no Brasil é o Estado reconhecer essa economia, né? A gente fala muito dessa economia, mas é um conceito novo aqui no Brasil ainda, né? É um conceito que já vem usado lá fora, né? Na Europa há bastante tempo, né? Lá se há uma política pública voltada apenas para a economia criativa, os estados, os países que investem em economia criativa têm um retorno muito grande no seu PIB, ou seja, então é uma economia que nunca viu crise, mesmo nos anos que passamos fortes recessões mundiais, né, crises mundiais financeiras, e essa economia ela nunca viu crise, ou seja, ela sempre esteve em alta e sempre vai estar, porque se trabalhar com criatividade, é se trabalhar com inovação. Então, os conceitos de inovação estão ligados à economia criativa. Então, o maior desafio hoje é fazer com que o Estado reconheça essa economia, porque é uma luta já das pessoas que trabalham com criatividade saber como lidar com os governos, né? Os governos ainda não sabem o que é a economia criativa, reconhecem ela, né? Porque entende que esse setor também contribui para o desenvolvimento social, socioeconômico de vários indivíduos, mas ainda não se há estudos aqui no Brasil ainda, são poucos os estudos referentes à economia criativa. Então, a economia criativa ela precisa primeiro ser reconhecida pelo Estado, para que o Estado possa investir mais nessa área e que possa ter mais retorno financeiro. Ser criativo é? Ser criativo é ser inovador, trabalhar com inovação. Tudo que envolve a criatividade está relacionado com a inovação. E a inovação é o que gera renda hoje, né? O maior, dentro da economia criativa, é um dos que gera mais renda, né? Ou seja, que gera mais economia. Então, por exemplo, a Toyota, acho que foi em um determinado ano, ela produziu mais de 110 patentes, só a Toyota, coisa que o Brasil não conseguiu produzir no mesmo quantitativo. Então, se trabalhar com patente, com inovação, é ter desenvolvimento social, é ter desenvolvimento econômico, isso gera renda, trabalho e lucro para quem trabalha com essa área. Então, já que é uma área que ainda não viu recessão, ela só cresce, então é uma área que está bastante relacionada com a inovação. Você acredita que a inteligência artificial pode interferir negativamente na economia criativa? Não, ela é usufruto da economia criativa, né? Ou seja, a indústria de robótica, por exemplo, ela é extremamente voltada à economia criativa, então ela não há nada de negativo aí, muito pelo contrário, só traz positivo, né? Só traz coisas positivas, como essa que eu já falei, que inovação, né?
gera renda para as pessoas que trabalham com essa área, né? Então está tudo correlacionado. Então acho que negativamente ela não contribui nada negativamente, ela só acrescenta, né? Como é a concorrência no mercado que você atua? Bom, a concorrência, não digo que há uma concorrência, assim, dizer que a concorrência ela é benéfica para quem usufrui da criatividade. Por exemplo, uma peça de teatro não é concorrente de outra peça de teatro. Um quadro, né, tipo do Van Gogh, por exemplo, não tem nenhuma concorrência com o quadro do Schock, que é um artista que a gente conhece. Então não há concorrência, os dois trabalham com a criatividade, né? Se você comparar um quadro com o outro, claro que um tem um maior valor agregado do que o outro, né? O valor simbólico de um quadro do Van Gogh é maior do que o quadro do Schock, mas isso não quer dizer que os dois sejam concorrentes, né? Então, uma peça de teatro não é concorrente com uma peça de humor, não é concorrente com uma peça de um monólogo, por exemplo, né? Uma banda de música não é concorrente da outra. Então, trabalhar com criatividade não tem concorrência. E isso é benéfico para as pessoas, né, que vão usufruir disso, porque, por exemplo, se tiver um show de música aqui, sertaneja, né, de um cantor famoso, e tiver outro lá em Braslândia também, as pessoas podem escolher qual que ela quer ir, se eu quero ir nesse famoso aqui ou no outro lá. Então não há concorrência. Isso é bom para que as pessoas tenham mais opções de consumo, né? Quanto mais criatividade há, mais inovação, mais se perpassa por isso, né? De você escolher o que você quer. Então não há concorrência. Bacana. As novas tecnologias têm tomado de conta do mercado. Hoje vemos a Uber, a Airbnb, Spotify, dentro de outras já consolidadas, tendo a inovação como motor. Como você pretende inovar? Como eu pretendo inovar? Bom, eu já trabalho com inovação, né? Porque trabalho com produção cultural. Então, você inovar, você criar projetos, né? Nessa área, você está sempre inovando, né? Todo projeto ele é inovador. Nenhum projeto é igual ao outro, por mais que seja parecido. Então, a inovação está sempre junto com a tecnologia, que está junto com a criatividade. Então, perpassa pelo outro. Então, é uma cadeia que roda e que gira e que está sempre em movimento. Então, é isso. De que forma pode ser implantado um modo de inovação dentro da área que você atua? De que forma pode ser implantada uma inovação? Dentro da área que você atua. Não sei se... Eu acho que essa pergunta ela já foi respondida na 6. É a que você acabou de responder na realidade. De que forma pode ser implantado um modelo de inovação dentro da área que você atua? Pois trabalha com inovação o tempo inteiro, né? A gente está sempre criando novas coisas, né? Novos projetos, novas perspectivas de produtos. Então, tudo é usufruto de tudo. Então, a economia criativa ela é muito abrangente, né? Nesse sentido. Então, se falar de inovação é se falar o tempo inteiro em criar. Tudo que você cria é inovador, né? Por exemplo, um artesão, ele está sempre inovando. Por mais que o produto dele seja igual ao outro, ele também vai fazer diferenciado, não vai ser igual, né? Por exemplo, um quadro, né? Um pintor que faz um quadro, ele nunca vai pintar um outro quadro igual àquele. Então, tudo é diferente, não há... porque na economia criativa e se fala de criatividade, em alguns termos, não tem como você dizer que aquele produto não é inovador, né? Ele sempre vai ser inovador, porque ele está sempre ligado à criatividade, então ele vai sempre estar inovando, né? Um artesão, um músico, né? Um designer de jogos, né? Um designer de web, um design criativo. Então tudo isso, todos eles estão sempre inovando, nada é igual. Nossa.
Como você percebe o movimento da economia criativa e quais as vantagens para o mercado? Bom, eu percebo que é sempre crescente, né? A economia criativa ela sempre foi crescente, né? E aí, se falando do PIB criativo no Brasil, né, a participação do PIB total brasileiro de 2004 a 2015, né, é de 155,6 bilhões, estimado em 2015. 155,6 bilhões de reais em 2015. Então, ou seja, lá em 2004 era de 2,09 do PIB, a contribuição do setor criativo. Em 2015 foi de 2,64. Então, ou seja, só em 2007 que teve uma ligeira queda, mas foi de 2,26 para 2,21, ou seja, 0,5 percentual. Então, muito pouco. Então, a participação das UFs, por exemplo, o Distrito Federal, ele é o terceiro maior contribuidor da economia criativa no Brasil. Então ele só perde para São Paulo e Rio. Ele está acima da média, que a média nacional é de 2,64. O Distrito Federal teve 3,1 em 2015, ou seja, ultrapassou a média nacional, né? Só ficou atrás de Rio e São Paulo. São Paulo ficou com 3,9, o Rio de Janeiro com 3,7 e o DF com 3,1, ou seja, a diferença também ainda é muito pouca para estados que contribuem muito mais do que a gente, né? Ou seja, o PIB, o que se emprega na economia criativa de São Paulo, por exemplo, é muito, né? Ou seja, estive em São Paulo em novembro e lá tinha uma placa, acho que quase do tamanho do Distrito Federal, que falava o estado de São Paulo investe R$1 bilhão na economia da cultura. Ou seja, esse 1 bilhão teve um retorno de 3,9% na economia do Brasil. Ou seja, o setor é muito criativo, ele só cresce, né? Ele não vê perspectiva de queda, por mais que haja pouco investimento. É o setor que lida com essa criatividade financeira, ou seja, mesmo a gente não tendo tanto recurso aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente inovou, né, no sentido de ultrapassar as outras, várias outras unidades da federação. Então, chegamos perto de Rio e São Paulo, que tem um investimento muito alto na cultura, por exemplo, né, e na indústria criativa. Lá, as indústrias criativas, por exemplo, lá tem mais do que aqui no Distrito Federal, mas nem por isso a gente ficou tão distante deles, né, e ainda ultrapassamos a média nacional. Então, é um setor que só cresce, né, tem muito a contribuir com a economia, tem muito a contribuir com o desenvolvimento social e econômico das pessoas, né. Então, as pessoas que trabalham com a economia criativa têm uma renda maior do que os outros trabalhadores de qualquer outra área, né. Então, está acima disso. É uma área que também está bastante crescente, né, em termos de estudo, ou seja, a gente está também acima da média nacional, com quase, se não me engano, são 13 anos de estudo a mais do que a média nacional. Então, a gente está sempre inovando por conta disso. É uma área que tem bastante capacidade intelectual, ou seja, então, são pessoas bastante criativas nesse sentido. Então, é uma economia que só cresce, né? Só cresce. E se tivesse mais investimento do Estado, cresceria mais ainda. Qualquer coisa que uma empresa faça não é exclusiva por muito tempo. Isso também vale para empresas de economia criativa ou elas conseguem se manter inovadoras devido às características do segmento? Sim, elas conseguem se manter inovadoras o tempo inteiro por conta do segmento. O segmento, como eu disse, é um segmento que só cresce por conta disso, porque a inovação, né, a criatividade está relacionada com isso, né, e esse valor simbólico que é dado a um produto criativo, ele é o fruto dessa pessoa, da criatividade dessa pessoa que criou. Então, ele está sempre inovando, está sempre criando mais, está sempre crescendo. Então, é uma economia que está muito abrangente, né? E que países, por exemplo, como a Inglaterra, que criou um conceito de economia criativa e investe nessa área, né? Que está correlacionado também com o turismo,
né? Então eles interligaram o turismo com a economia criativa e é um dos países que mais gera retorno econômico nesse sentido.